Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 40. Eu quero compartilhar com vocês um detalhe muito interessante sobre a construção do tabernáculo, que foi um pedido de Deus a Moisés, na verdade, uma direção de Deus para Moisés. Interessante que Deus ele sempre cria um lugar para se encontrar com o homem. Essa foi a razão da existência do Jardim do Éden, né? Deus cria toda a terra, ele prepara um jardim onde ele se encontrava diariamente com o homem. Quando o homem peca, ele permanece na terra, porém ele sai, ele é expulso do jardim. Tempos depois, Deus pede para que Moisés crie o tabernáculo, que seria um ponto de encontro entre o céu e a terra. Tempos ainda depois, o Senhor Deus direciona Salomão a construir um templo, o Templo de Salomão, tão suntuoso, tão bem falado, também era um ponto de encontro entre o céu e a terra. E aí no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo, ou seja, dentro de nós já podemos ter um encontro com Deus. É por isso que aonde nós estivermos, podemos nos conectar com Deus em oração. Você pode estar no quarto da sua casa, no maior conforto. Você pode estar no deserto mais distante e desconfortável da face da terra. Em qualquer lugar, você pode se conectar com Deus em oração, se conectar com Deus em adoração e sentir a presença de Deus na condição que você está. Tiago, será que na condição que eu estou, consigo sentir a presença de Deus? Com certeza. Tiago, eu estou distante de Deus, estou em pecado, estou caído. Meu irmão, minha irmã, você acha que quando nós somos encontrados, achados por Jesus, como é que estávamos? Estávamos na pior. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E se você tem essa necessidade, eu preciso sentir a presença de Deus hoje, eu te convido a ficar conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, e ficar conosco até o final desse devocional, porque Deus certamente vai falar com você, tá bom? Deixa um like nesse vídeo já, gente, desde já, e o seu like ajuda muito para que a nossa transmissão alcance outras pessoas, e se inscreve também aqui no canal, ativa o sininho das notificações. De segunda a sexta, estamos juntos sempre mergulhando e compartilhando a palavra de Deus. Êxodo número 40, capítulo 40, eu quero ler aqui dos versículos 36 a 38. Porém, antes de começarmos a ler, quero te chamar a atenção para um pequeno detalhe. Normalmente, quase sempre, eu trago a palavra aqui já bem mastigadinha, porque o nosso tempo no devocional é bem curto. Só que hoje, eu preciso muito da sua atenção. Por quê, Tiago? Porque para você entender a profundidade dessa história, nós deveríamos ler o capítulo inteiro. São 38 versículos. Vai ficar extenso, vai ficar cansativo. Não seria bem proveitoso. Então eu vou ler aqui os 3 últimos versículos e eu vou pontuar 3 lições importantes que estão durante o capítulo e você vai entender com certeza o que Deus quer ministrar no seu coração. E aí, se você ficar curioso, quiser aprender mais, mergulhar mais, você pode ler o capítulo na sua casa com mais calma depois do devocional. Tá bom, gente? Devocional. Isso do capítulo 40, versículo 36 ao 38. Olha o que diz. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. A nuvem era uma representação da presença sobrenatural de Deus. Na verdade, do poder sobrenatural de modo físico. Era uma nuvem física que ficava ali em cima do tabernáculo. Quando eu digo nuvem, não necessariamente uma nuvem como a gente vê no céu, seria uma espécie de uma neblina pesada. Se você já esteve dentro de uma neblina, ou até vendo de longe um horizonte neblinado, você vai perceber que a neblina parece que é uma nuvem que desceu do céu. É essa a impressão e essa a imagem é muito mais parecida com o que o texto quer mostrar. E note que essa presença de Deus, ela direcionava o povo. Se a nuvem se movia, o povo se movia. Se a nuvem não se movia, o povo não se movia. Isso já nos dá, gente,
uma lição muito preciosa na palavra hoje, que é o seguinte: nós precisamos nos mover de acordo com a direção de Deus, de acordo com a presença de Deus. Se Deus se move, você se move. Se Deus para, você para. Tiago, tem horas que Deus para? Com certeza. Tem horas que Deus fica em silêncio. Tem horas que Deus fala, espere. Tem horas que Deus diz, avance. Tem horas que Deus diz, retroceda. Nós precisamos estar sempre debaixo da direção de Deus. E é interessante que, olha o que a Bíblia fala, quando a nuvem se erguia e se movia, o tabernáculo ia junto. Isso aqui não é não é que o tabernáculo saía andando sozinho, não, gente. As pessoas desarmavam o tabernáculo, que era uma tenda, tá? E aí caminhavam para colocá-la debaixo da nuvem. Ou seja, o tabernáculo aqui é uma representação do ser humano. Como é isso? Deixa eu te explicar. Quando a Bíblia fala assim, em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquela é uma frase que fala sobre Jesus, tá? No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. E fala assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Mas é interessante que o verbo do original ali significa assim, ó, o verbo ele tabernaculou entre nós. Essa expressão que nós traduzimos como se fez carne, no original é tabernaculou entre nós, ou seja, tomou uma forma física, uma forma de tabernáculo aqui nessa terra. E dessa mesma forma, nós somos seres também físicos que carregamos a glória de Deus, carregamos a presença de Deus da mesma forma que a nuvem, da mesma forma que o tabernáculo seguia a direção da nuvem. Então nós, hoje, somos convidados a seguirmos a direção de Deus. Se mova para onde Deus se mover. Interessante que nós estávamos conversando lá no grupo de comunhão que eu faço parte, e meu amigo Rafael, né? Eu não sei se ele está aqui assistindo agora, mas normalmente ele, a sua esposa, toda a sua família acompanham aqui. E eu lembro que o Rafael falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, olha, fé não é só agir, porque muitas vezes fé está ligado à ação, né? Você toma fé, toma coragem e aí você toma uma atitude. Porém, fé também é descansar. Fé, muitas vezes, é desistir. Olha que coisa interessante, gente. Fé não é só agir, fé também é descansar. Fé também é para parar. Fé também é para desistir de tentar as coisas da sua forma. Então, quando a nuvem se move, você se move, mas quando a nuvem para, você também para. Sabe por quê? Porque Deus tem um calendário diferente do seu. Todos nós temos um calendário pessoal. Nós temos um roteiro da nossa própria vida. Olha, quando eu fizer tantos anos, eu quero estar assim, quero ter tantos filhos, quero morar em tal lugar, quero estar em tal profissão, quero ter viajado para tal lugar. E glória a Deus, se você tem os seus sonhos, eu quero te motivar a você alimentar esses sonhos, sonhar, projetar, se organizar, buscar alcançá-los. Porém, coloque todos esses sonhos debaixo do calendário de Deus. Porque Deus ele tem um plano perfeito, da forma perfeita, no tempo perfeito. Se você gosta de anotar o devocional, eu sei que tem uma galera aí que todo dia está no caderninho anotando. Eu quero repetir isso para você. Deus ele tem o plano perfeito, da forma perfeita, no tempo perfeito. E coisa boa é quando nós estamos debaixo da nuvem de Deus, debaixo da glória de Deus. E é interessante, gente, como eu citei, esse capítulo ele é bem extenso para o nosso devocional, né? Só para uma leitura em casa, ler 38 versículos é bem rápido. Só que para o devocional aqui isso tornaria demorado. No entanto, se você for ler o capítulo desde o início, você vai perceber que os versículos 1 e 2, eles falam da obediência a um mandamento de Deus. É Deus que manda que Moisés construísse o tabernáculo. Os versículos 3 a 8, eles falam da organização dos objetos e da mobília do tabernáculo. E os versículos 9 a 15 falam da unção e da consagração dos sacerdotes. Inclusive, coloquei uma ministração aqui ontem sobre consagração sacerdotal. Tenho certeza que se você assistiu, certamente foi muito abençoado por essa palavra. Se você ainda não assistiu, está salvo aqui no canal, assim como todos os devocionais desde 2 de janeiro, que foi quando nós começamos essa nossa jornada, estamos aqui diariamente.
Então observe que do versículo 1 até o 15, eu separei aqui 3 pontos que têm relação com a construção do tabernáculo. Você precisa se ver como um tabernáculo de Deus aqui nessa terra. E o primeiro ponto é a obediência aos mandamentos de Deus. Para que nós possamos desfrutar da nuvem de Deus, que tem a ver com a glória de Deus, que tem a ver com a vontade de Deus. Na prática, isso é desfrutar da vontade de Deus. Você vê o plano perfeito de Deus. A vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Se você quer entrar nessa vontade, se você quer desfrutar de uma plenitude de vida, a primeira coisa, você precisa obedecer os mandamentos de Deus. Por quê? Porque, gente, a palavra do Senhor, ela é um manual do usuário. Quando você compra um computador, um micro-ondas, uma geladeira, esses eletrodomésticos, eles vêm com manuais. Olha, o botão tal, se você apertar, vai fazer isso. O outro botão lá, se você apertar 3 vezes, você vai mudar o modo para o modo formato tal. Tudo está no manual para que você saiba manusear bem aquele produto. O ser humano, obviamente, não é um produto, mas eu quero comparar para te ajudar a visualizar que a palavra de Deus é o manual para que você viva bem aqui nessa terra. Quem lembra aqui da nossa série em Provérbios? O livro de Provérbios é um dos livros mais profundos sobre manual de vida. E da mesma forma que é profundo, é também prático. Você lê na hora, ali você já encontra 100 ocasiões, 200 ocasiões na sua vida que você pode usar aquele princípio e ser bem sucedido aqui nessa terra. Então a primeira coisa para que você desfrute da nuvem de Deus, da glória de Deus, é viver debaixo da obediência ao Senhor. Gente, é impossível você viver debaixo da bênção de Deus sem ter uma obediência a Deus. Olha, eu sei que eu não tenho condição de, por exemplo, discipular pessoalmente todo mundo que está aqui no devocional. Não tenho essa condição, não tenho esse tempo. Mas pessoas que eu caminho com mais proximidade, que eu discipulo com mais proximidade, isso aqui é uma das primeiras coisas que qualquer cristão tem que entender. Não tem como viver debaixo da bênção de Deus, da vontade de Deus, sem estar debaixo da obediência ao Senhor. Ah, Thiago, mas eu conheço alguém que vive uma vida muito louca e mesmo assim se dá bem. Cuidado, você está tendo muitas vezes uma perspectiva diminuta do que a pessoa é, do que a pessoa está vivendo. E se essa pessoa não mudar de vida, por mais que ela seja bem sucedida hoje, infelizmente lá na frente ela quebra a cara. Tanto aqui nessa vida, quanto na eternidade. Entende? Então às vezes você vê um traço, um retrato, um pedacinho da vida da pessoa e acha que ela está se dando bem. Porém, o interior dela só Deus conhece. Entende? Então não se iluda com isso. Tem até um salmo que foi feito pelo levita Asaf. E Asaf, nesse salmo, se não me falha a memória, gente, é o salmo 73. Eu estou em dúvida agora se é o 72 ou 73. Que o Asaf, ele começa falando exatamente isso com Deus, né? As pessoas que não te servem, que não seguem os teus mandamentos, elas parecem que estão se dando bem. E nós que te servimos estamos aqui sofrendo. Mas aí no final do salmo ele fala assim, ó, até que eu entrei no templo do Senhor e percebi que o final deles é ruim e que a minha porção é melhor. Ou seja, quando ele entra na presença de Deus, quando ele acessa a perspectiva de Deus sobre a vida, ele muda completamente os seus parâmetros. Então cuidado, para que você não seja seduzido pela glória desse mundo que é passageira, que é mundana, que é maligna, é destrutiva. A melhor coisa que você pode fazer é viver debaixo da obediência à palavra de Deus. A segunda coisa do tabernáculo, lembre que obediência diz respeito aos versículos 1 e 2. Né? Deus manda ali construir o tabernáculo e Moisés obedece. Mas dos versículos 3 a 8, fala da organização dos objetos e da mobília do tabernáculo. Olha que interessante. Deus, ele não apenas manda Moisés, olha, faz o tabernáculo aí do seu jeito, da sua forma, só para a gente fazer um culto rápido aí uma vez por semana. Não, não é isso. Deus dá todos os detalhes da mobília, de como seria a mobília, os materiais da mobília, os tamanhos. Por quê? Porque Deus é um Deus de organização. E dentro da nossa vida, nós precisamos viver debaixo de um princípio de organização. Ah, Thiago, eu sou uma pessoa que eu não gosto, eu não tenho uma agenda, não tenho um planner. Eu sou uma pessoa um pouco desorganizada. Pode ser que pelo seu jeito, a sua personalidade, você não seja tão organizado quanto alguém que tem um perfil mais analítico, quanto alguém que não aguenta ver um lençol bagunçado na cama. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que a organização do tabernáculo diz respeito a você
resolver as suas pendências com Deus. Ei, você precisa resolver as suas pendências com Deus. De modo mastigado, de modo resumido, a organização do tabernáculo diz respeito ao seguinte: você não pode viver de qualquer jeito aqui nessa terra. A sua vida não pode ter pendências, não pode estar bagunçada espiritualmente, entende? Quantas pessoas, gente, não conseguem romper, não conseguem fluir, não conseguem avançar, porque estão com sua vida completamente bagunçada por dentro. Uma coisa é você ter muitos desafios. Tem pessoas que, se você vê os desafios que ela enfrenta profissionalmente, emocionalmente, na família, em qualquer área da vida dela, são muitos desafios. Porém, a alma da pessoa está organizada. E uma alma organizada, ela tem muito mais estrutura, muito mais sabedoria, muito mais energia emocional, inteligência emocional para lidar com os desafios. Entretanto, uma alma desorganizada, ela não consegue lidar nem com um pequeno problema simples do dia a dia. Gente, quem aqui já teve aquele dia em que você de repente surtou com um problema pequeno? Quem nunca, né? Um dia ou outro aí na tua história, você Thiago, aquele dia eu surtei com um problema que era pequenininho, não tinha nada a ver, mas eu surtei. Por que você surtou? Porque provavelmente aquilo ali foi só a gota d'água, como nós costumamos dizer aqui no ditado brasileiro, né? Você já estava cheio ali de outros problemas, já estava desorganizado, estava bagunçado, estava sem forças. Então aquele problema que era pequeno, olhando de fora, para você já era a gota d'água de um balde cheio. Então a sua alma desorganizada, a sua vida bagunçada, ela vai tirar a tua estrutura para lidar até com os problemas simples. Então, primeira coisa, obediência a Deus. Não tem como você desfrutar da glória de Deus sem viver uma vida debaixo de obediência ao Senhor. Segunda coisa, a sua vida precisa estar organizada, ou seja, resolva as suas pendências com Deus. Como assim, Tiago, resolver pendência? Tem pecado oculto? Confessa, arrepende-se e deixa esse pecado agora. Tem algum voto com Deus que você deixou de pagar? Assume teu compromisso com Deus. Tem alguém para perdoar? Perdoa a pessoa. Faz uma limpa na sua vida para que ela esteja organizada, porque o tabernáculo estava organizado. E a terceira coisa, gente, do versículo 9 ao 15 de Êxodo 40, vai falar da unção e vai falar da consagração dos sacerdotes. Você não precisa apenas viver debaixo de obediência e nem ter uma vida emocionalmente organizada. É preciso que você busque a presença de Deus. É preciso que você mergulhe no sobrenatural de Deus. É preciso que você transcenda. Olha, eu acredito que cada pessoa que fala da palavra, que prega, seja pregar numa igreja formalmente com microfone, ou que fala e comunica o evangelho, eu acredito que cada uma dessas pessoas tem uma inclinação maior para um ponto da vida, né? Tem pastores que eu escuto que eles foram chamados para operar milagres. Eles não são tão bons assim no ensino da palavra, porém os milagres fluem. Já eu conheço outros pastores que eles não fluem tanto no milagre, mas eles têm uma unção de ativação profética, por assim dizer. Você escuta eles e você sente uma fome, uma sede, uma paixão, aquela vontade de voltar ao primeiro amor, aquele desejo de consertar toda a sua vida, porque eles têm essa ativação profética dentro deles. Outros pastores não são tão inclinados a questões metafísicas, porém, eles têm uma unção de sabedoria. Você os escuta e rapidamente você é cheio de sabedoria para lidar com as questões da vida. Cada um tem uma inclinação. Porém, tem uma coisa que nenhum desses pode desprezar. É a necessidade de entender o mundo espiritual e lidar com as realidades espirituais. Gente, o Evangelho não é apenas um livro que vai te ajudar a viver bem nessa terra. Ah, Tiago, eu vivi 70 anos, então a Bíblia me ajudou a viver 70 anos aqui nessa terra, viver bem com minha família, com meus amigos, com minha profissão, com meu isso, com meu aquilo. Não, querido. Nós fazemos parte de algo muito maior. O mundo espiritual é real e a graça que nos foi dada, ela é sobrenatural. Então, se você é filho de Deus, se você está debaixo da palavra de Deus, se você está debaixo de uma vida de obediência, de uma vida organizada, meu irmão, quando você entra no teu trabalho, você entra cheio do Espírito Santo. Quando você entra num lugar, você entra transbordando, pingando óleo, cheio de Deus. Quando você entra numa reunião de família que o bicho vai pegar lá, você entra com uma unção de paz. Você consegue trazer resolução para aquele lugar. Você consegue mudar o ambiente. Por quê?
porque a unção do Senhor está sobre você. Cristo não morreu na cruz para te fazer apenas um bom cidadão. Não estou criticando quem é bom cidadão, pelo contrário. Quanto mais bons cidadãos o Brasil tiver e as nações tiverem, melhor será para qualquer lugar, para qualquer cultura. Porém, nós não fomos chamados apenas para isso. Nós somos chamados para transformar. E, gente, transformar o mundo não é algo que você consegue fazer com a força do seu próprio braço. Você precisa da unção de Deus. Quer ver uma coisa? Até quem é pai, quem é mãe, vai entender melhor o que eu estou falando aqui. Às vezes você tem um filho, 2 filhos, 5, 10, sei lá, uma pessoa que tem muitos filhos, ela tem uns 10 filhos, né? Já seria um número muito grande para a nossa cultura de hoje. E 10 pessoas são relativamente poucas pessoas, né? O mundo tem bilhões. Porém, essas 10, quando você como pai e mãe vai se dedicar a cuidar dessas 10 crianças, você percebe o quão trabalhoso é. Às vezes, nem 10, 5, 2, um filho. Tiago, eu tenho um filho e eu vejo aqui o trabalho que eu tenho, o investimento de tempo que eu tenho que fazer, o investimento de emoções, o investimento de ensinamentos, a minha postura, a minha atitude. A dedicação é muito grande para criar bem um filho. Um filho. Entende? Você não consegue, na força do seu próprio braço, fazer um bom trabalho. É necessário que a unção do Espírito Santo esteja sobre você. E a boa notícia é que isso está disponível para você. Basta que você mergulhe na presença de Deus. Porque aí, meu irmão, aí não vai ser apenas um tabernáculo bonito, bem construído, bem organizado, não. Aí agora a nuvem, a glória de Deus vai vir sobre você. E algo sobrenatural vai acontecer. Então eu quero profetizar essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida, essa unção do céu sobre a sua vida. Eu quero profetizar e declarar a nuvem da glória de Deus sobre a sua vida e te comissionar a você transicionar, a você viver uma jornada de obediência, uma jornada de reorganização da sua vida. Tiago, eu estava precisando dessa palavra, preciso reorganizar minha vida. Fica com a gente aqui. Devocional 7h30 da manhã, de segunda a sexta, sempre tem uma palavra que vai mexer no teu interior. Sempre tem uma palavra que vai tocar no teu íntimo. Sempre tem uma palavra que vai te dar uma direção de algo que você precisa transformar. E aí, à medida em que você vai se expondo à glória de Deus, o Senhor vai te transformando. A Bíblia fala que a vereda do justo, a caminhada do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até se tornar dia perfeito. Você pode não ser alguém perfeito hoje, porém é plenamente possível você caminhar debaixo de uma jornada de aperfeiçoamento. Eu não conheço ninguém perfeito, só Jesus. Mas eu conheço muitas pessoas que estão numa jornada de aperfeiçoamento. E isso é possível através da palavra de Deus, através da presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus que mora em nós, tabernáculo do céu, aqui nessa terra. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te dou graças, Pai, por essa palavra. Eu te peço para que o teu Santo Espírito ministre ao coração de cada um dos que estão orando comigo nesse momento. Ministre a sua vontade, ministre o seu querer, ministre o seu chamado e que haja uma verdadeira transformação em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. Seu like ajuda muito para a nossa transmissão alcançar outras pessoas. Deixa um comentário aqui de como Deus falou ao seu coração através dessa palavra. Para mim é uma alegria ler e responder todos os comentários que são colocados aqui no canal. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, nos devocionais aqui, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.